Então, pessoal, vamos lá, né? Dando continuidade, certo, ao assunto de parasitologia. A gente já viu, né, no vídeo anterior, certo, na aula anterior, os termos, né, agente etiológico, vetor, enfim, ciclo de vida, certo? Agora a gente vai ver, certo, algumas doenças causadas por protozoários, certo? Algumas parasitoses causadas por protozoários. Então, de início, o que são protozoários? Bom, protozoários são seres unicelulares, certo? Formados por uma única célula, certo? Semelhante às bactérias, no caso, nesse aspecto, certo? Só nesse aspecto, que tem apenas uma única célula. Mas são eucariontes, certo? Eucariontes, no caso, eles têm núcleo, certo? O que difere das bactérias, em um aspecto grande aí, é que as bactérias são procariontes, não têm núcleo, são seres muito primitivos, as bactérias, ok? Já os protozoários, eles são eucariontes, certo? Assim como as nossas células também são eucariontes, certo? Então, protozoários são unicelulares, formados por uma única célula, mas são eucariontes, ou seja, a sua célula, a célula que forma um protozoário, ela é nucleada, certo? Pertencentes ao reino protista, certo? E o domínio eucária. Ou a grande maioria é de vida livre, ou seja, a grande maioria dos protozoários são de vida livre, porém existem protozoários que são parasitas, certo? Então vamos lá ver agora algumas doenças parasitárias, certo? Causadas por protozoários. A primeira delas, que a gente vai ver aqui, ó, é a tricomoníase, certo? O que é a tricomoníase? A tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível das vias genitais. Isso mesmo, certo? É uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, é uma IST, certo? Que ocorre nas vias, certo, genitais. Qual o agente etiológico da tricomoníase? Ou seja, quem é que causa a tricomoníase? É um protozoário chamado Tricomona vaginalis, ok? A morfologia desse protozoário, a morfologia desse agente etiológico é o trofozoito, certo? A gente vai ver mais à frente que existem, certo, algumas morfologias que são cisto, certo, e trofozoito. Nesse caso aqui é o trofozoito, certo? Qual o habitat desse protozoário, certo? Órgãos genitais, masculino e feminino. Então lembre que a gente viu esse termo habitat parasitário, habitat do parasita, certo? No outro vídeo, na outra aula passada, ok? Em que o que é o habitat? É o local mais provável de encontrar tal parasita em seu hospedeiro. No caso aqui do Tricomona vaginalis, que causa a doença tricomoníase, o habitat desse protozoário é os órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino. Logo, o habitat, o local mais propício de encontro para esse protozoário no corpo humano é o trato genital masculino e feminino, ok? Como que ocorre a transmissão da tricomoníase? Bom, a transmissão ocorre pelo contato sexual desprotegido, ou seja, pela relação sexual sem camisinha, certo? Como se dá o diagnóstico dessa doença? Bom, a coleta da secreção urogenital, certo? Ou seja, a gente vai ver nos sinais e sintomas que vai ter corrimento. Então, a coleta dessa secreção aí leva para análise para ver se nessa secreção, certo, vai ter esse protozoário, certo? E o tratamento é o metronidazol, certo? Metronidazol. Aqui, quais são os sintomas da tricomoníase? Bom, vai ter coceira intensa e ardor na região, certo? Em que esse parasita se encontra, certo? Vai ter um corrimento amarelo esverdeado,
certo? Dores durante a relação sexual, dor abdominal, vermelhidão na área genital, ardência ao urinar e odor forte. Agora, pessoal, lembre-se que na outra aula, na aula passada, no caso, certo? Quer dizer, na aula passada, não, na aula atrasada, que eu falei de uma revisão, no caso, eu falei de quê? Eu falei de gonorreia e eu falei de candidíase. Note aqui, ardência ao urinar, a gente viu que tem aonde? Na gonorreia, não é? Que é dor ou ardência mixando, certo? Mas aqui na tricomoníase também a gente encontra, certo? Esse mesmo sintoma, certo? Aí aqui, ó, coceira, a gente encontra aonde? Em candidíase, certo? Corrimento, a gente pode ver aonde? Em gonorreia, certo? E assim vai. Porém, uma característica aqui, ó, muito importante da tricomoníase é o odor forte. Isso mesmo. Notem que a gente já viu nas aulas passadas que nem gonorreia e nem candidíase tem, no corrimento não tem, no caso da gonorreia, né? Não tem um mau cheiro, certo? Assim como nas placas esbranquiçadas da candidíase também não tem um mau cheiro, certo? Não tem um odor forte. Mas na candidíase tem, ou na tricomoníase tem, perdão, na tricomoníase tem esse odor forte. Então isso é muito característico da tricomoníase. Então, repetindo, quais são os sintomas da tricomoníase? Coceira intensa e ardor na região, corrimento amarelo esverdeado, dores durante a relação sexual, dor abdominal, vermelhidão na área genital, certo? Ardência ao urinar e odor forte. Isso aqui é bem característico, certo? O odor. Aqui é o protozoário, certo? Protozoário. O Trichomonas vaginalis, certo? Na sua forma de trofozoide, ok? E aqui na imagem vocês podem ver aqui, né, o canal vaginal, certo? Aqui a vagina, ok? Da mulher. Outra doença causada por outro protozoário. Agora a gente vai falar da giardíase, certo? Bom, o que é a giardíase? Certo? Outra doença, pessoal. É uma infecção no intestino delgado. Isso. Uma infecção no intestino delgado. Qual o agente etiológico da giardíase? É o protozoário Giardia lamblia, certo? Como ocorre a contaminação desse parasita, desse protozoário? Bom, a contaminação ocorre da seguinte forma: ingerir cistos do protozoário presente em alimentos contaminados por fezes e água sem tratamento. Pelo sexo também. Nesse caso aqui, certo? Se refere ao sexo anal, ok? Ao sexo anal. Então, como é que se contamina? Como é que você pode contrair a Giardia lamblia? Que, porventura, vai lhe causar giardíase, certo? Giardíase é a doença. Giardia lamblia é o nome do agente etiológico, é o nome do protozoário que causa a doença, certo? Então, como é que se pode adquiri-la? Adquirir esse protozoário. Então, ingerir cistos, certo? Do agente etiológico, do protozoário, certo? O cisto é uma forma que esse agente etiológico ele acha de sobreviver, certo? Fora do hospedeiro, ok? Então, ingerir cistos do protozoário presente em alimentos contaminados por fezes e água sem tratamento, ok? Via sexo também, se for sexo anal, ok? Quais são os sintomas da giardíase, pessoal? Bom, os sintomas são cólicas abdominais, flatulências,
náuseas, eliminação de fezes gordurosas, certo? Perda de peso e diarreia. Então, são sintomas, certo, de uma infecção intestinal, certo? Porém, essa vem acompanhada, nas fezes tem a eliminação de gordura, certo? Porque o intestino não está trabalhando bem, logo não está conseguindo absorver, ok? Então, esses são os sintomas. Bom, ainda sobre giardíase, vamos ver agora o diagnóstico da giardíase, pessoal. Bom, o diagnóstico é feito por meio do exame de fezes para detectar proteínas liberadas pelo parasita, isso, pelo protozoário. Então, como é feito o diagnóstico? De forma assim, pessoal. Bom, é pedido através desses sintomas, certo? É pedido um exame de fezes, certo? Para ir para uma análise de laboratório. O que é que busca, certo, se encontrar para que dê esse diagnóstico? Busca-se encontrar, certo, detectar proteínas, que são os antígenos, certo, que são liberados pelo protozoário, certo, pela Giardia lambia, certo. O tratamento pode ser feito através do tinidazol, metronidazol, certo, aqui ó, nitazoxanida, por cerca de 7 dias, certo? Então, tinidazol, metronidazol e nitazoxanida, certo? Por cerca de 7 dias. E a profilaxia, ou seja, a prevenção. A prevenção se dá através do higiene pessoal, ou seja, lavar as frutas, lavar bem as mãos, certo? E beber, tomar no caso água filtrada ou fervida, certo? Então aqui está o ciclo de vida, certo, da giardíase, ok? Pessoal, só relatando aqui rapidinho, que tanto para tricomoníase quanto para giardíase são ciclos do tipo monoxênico, certo? Ou seja, para que o protozoário se desenvolva, ele só precisa de um hospedeiro, certo? Isso serve tanto para tricomoníase quanto para giardia, certo? Não requer dois hospedeiros. Então é um tipo de ciclo homoxênico ou monoxênico, ok? Então aqui está o ciclo de vida da giardíase. Então aqui vai ter um cisto, certo? Só que esse já foi liberado aqui pelas fezes, ok? Então vamos ver aqui, ó. Aqui está um copo com água e uma maçã. Supomos que aqui é o cisto, certo? Do protozoário. Supomos que esse cisto esteja aqui na água. Então o ser humano vai ingerir água com o cisto, certo? E depois de ser ingerido, vai ter todo um processo em que, ó, o trofozoito emerge do cisto para o estágio ativo, certo? Que é o trofozoito, certo? Depois ele atinge o intestino e vai começar a se multiplicar, certo? Depois ele vai ser expelido nas fezes em forma de cisto, ok? Ou trofozoito mesmo, e depois vira o cisto, certo? E aí ele vai contaminar, certo? Essa fezes vai contaminar. De forma geral é assim. Não vou adentrar muito nos ciclos de vida, ok? Até porque o tempo para a aula é curto. Outro tipo de doença, certo? Causada por protozoário. Então, a gente vai ver agora amebíase. Amebíase, o nome da doença. Então, é uma infecção do intestino grosso, ok? Lembre, giardíase, intestino delgado. Amebíase é uma infecção do intestino grosso, fica mais abaixo, tá, pessoal? Intestino delgado. Então, qual agente etiológico da amebíase? É um protozoário que, que tem o nome de Entamoeba estolítica, certo? Como se dá a transmissão?
Bom, comidas ou bebidas contaminadas, certo? Ou pode ser através do contato direto com material fecal. E o sexo também. Então, pessoal, como que se adquire a entamoeba histolítica? Bom, já vou repetir. Entamoeba histolítica é o nome do agente etiológico, é o nome do protozoário. O nome da doença é amebíase, ok? E como que a pessoa entra em contato com esse protozoário, com esse agente etiológico? Bom, comida ou bebida contaminada, ou também pelo contato direto com as fezes, certo? Com material fecal, certo? Através do sexo também se contamina, ok? No caso, se for sexo anal, ok? Então, quais são os sintomas? Emagrecimento, cansaço, dor abdominal, febre, vômitos, ok? Emagrecimento, cansaço, dor abdominal, febre, vômitos, certo? Como se dá o diagnóstico? Através de exames laboratoriais. Tratamento: metronidazol. Prevenção: higiene pessoal e com frutas, certo? Então, é assim que se dá a profilaxia, a prevenção. Higiene pessoal e também higiene com frutas. Aqui está o ciclo, certo? De vida, certo? Da entamoeba histolítica, certo? Ciclo da amebíase. Aqui, ó, além disso, os sintomas têm diarreias, certo? E também vem sangue, certo? Junto às fezes, certo? Vem alguns resquícios sanguíneos, certo? Junto com as fezes. Pronto, pessoal. Próxima doença. Agora aqui vocês têm que focar bem, tá? Até a gente já viu ali três, né? Três doenças. Tricomoníase, foi. Amebíase, certo? E giardíase. Essas três doenças que a gente viu, tricomoníase, giardíase e amebíase, são doenças que têm um ciclo, certo? Que tem um ciclo do tipo homoxênico, ou seja, só precisa de um hospedeiro, certo? Para que o ciclo se complete. Certo? Então, esse protozoário só tem que ter apenas um hospedeiro, ok? Logo, o tipo de ciclo é homoxênico ou monoxênico. Ok, agora a gente vai ver, certo? A doença trypanossomiase americana. A doença de Chagas, certo? Trypanossomiase americana, conhecido popularmente como doença de Chagas. Então, primeiro ponto. Quem causa a doença de Chagas? Quem é o agente etiológico da doença de Chagas? O nome do protozoário é Trypanosoma cruzi, certo? Trypanosoma cruzi é o agente etiológico, é quem causa a doença de Chagas. Às vezes, pessoal, vem só apenas um T, um pontinho e cruzi, certo? T cruzi. Assim também pode ser chamado esse agente etiológico, certo? O T cruzi, certo? Agora, quem é o vetor? A gente viu na aula passada a definição de agente etiológico e a definição de vetor. Então, estudem, certo, o que é um vetor, ok? E os tipos de vetores. Então, vamos lá. Quem é o vetor da doença de Chagas? O nome científico dele é Triatoma infestans. Triatoma infestans. Mas é conhecido popularmente como barbeiro, certo? Barbeiro, bicudo, ok? Mas o nome científico desse animal invertebrado, desse inseto, é chamado de Triatoma infestans. Então, Triatoma infestans é o barbeiro, o vetor da doença de Chagas. E Trypanosoma cruzi é o agente etiológico, é o protozoário
que causa a doença de Chagas. Ok. Esse protozoário, ele tem um tipo de ciclo que a gente chama de ciclo heteroxênico. Por quê? Porque ele precisa de 2 hospedeiros, certo? 2 hospedeiros para completar o seu ciclo de vida, certo? Então, o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi para a doença de Chagas é um ciclo heteroxênico, porque ele precisa de 2 hospedeiros para completar o seu ciclo de vida, ok? Aí nós temos o hospedeiro vertebrado e o hospedeiro invertebrado. O hospedeiro vertebrado seria o homem, certo? E o hospedeiro invertebrado, o barbeiro, ok? Por que não o hospedeiro definitivo e intermediário, Celso? Porque o Trypanosoma cruzi não tem uma reprodução sexuada em nenhum dos dois. Ambas são reproduções assexuadas, por fissão binária, por divisão binária, igual às bactérias, ok? Mas aí, no caso, como não tem uma reprodução sexuada, a gente define o seguinte, que um é o hospedeiro vertebrado e o outro, que é o barbeiro, é o hospedeiro invertebrado, ok? São 2 hospedeiros, ciclo heteroxênico, ok? Então, como ocorre a transmissão do Trypanosoma cruzi? Como é que como é que você, que a gente, enfim, que se contamina, que se adquire, certo, esse protozoário, o Trypanosoma cruzi, através da transmissão pelo vetor, certo, que é o barbeiro, que se o barbeiro estiver infectado com esse protozoário e fosse alimentado no sangue humano, porque ele é um inseto hematófago, certo, de hábito noturno, ele vai passar, eventualmente, eu vou explicar como se dá todo o processo, ok, para o ser humano. Então, o tipo de transmissão é através do vetor, que é o barbeiro. Transfusão sanguínea, também. Transmissão congênita, ou seja, de mãe para o feto pela placenta, também. Transmissão oral, também, que é através, muitas vezes, do açaí, certo? Como é através do açaí, eu vou explicar, tá? E também o transplante de órgãos, ok? Repito, transfusão de sangue e transplante de órgão. Existe, certo, hoje uma burocracia, exame e tal, existe. Mas tem margem de erro? Tem. Então pode ser que passe despercebido e acabe, né, transmitindo por essa via. Então, a gente já sabe o que é a transmissão congênita, que a gente já viu em outras aulas, nem é de hoje, certo? Que congênita é como? É da mãe para o feto através da placenta. E como é que ocorre a transmissão oral, professor? Bom, a transmissão oral, pessoal, geralmente vem no açaí. Nas plantas, nos pés de açaí, certo? Existem muito barbeiro, ok? E o barbeiro pode estar infectado. Nessa colheita de açaí, pode ser que um barbeiro venha junto e ele vai ser triturado junto. Ou até mesmo fezes do barbeiro, urina do barbeiro, que é onde esse protozoário vai ser encontrado. Ok? No caso, né, pode ser triturado nas fezes e tal, mas no aparelho digestivo do barbeiro em especial, certo? Então, pode ser que um barbeiro esteja no pé de açaí, alguém colhe o açaí, triture, certo? Para fazer a polpa do açaí. E aí, congeladamente, o protozoário vai estar ali, ó, na polpa do açaí. Ou até mesmo, tem gente que, tipo, no norte, no Pará, no Amazonas, eles comem o açaí, tipo, praticamente na hora, entendeu? Então, o que acontece? Pode ser que eles adquiram, certo? E aí a transmissão oral, certo? Foi no açaí, entrou pela mucosa e, enfim, se contaminou. A transmissão pelo vetor, eu vou explicar, certo, mais à frente, que é a mais que ocorre. Então, quais são os sintomas de Chagas? Os sintomas da doença de Chagas. Quais são os sintomas da doença de Chagas? Sintomas. Na fase aguda, certo? Ou seja,
um tempo curto após a, a, a infecção. Ocorre o que? Na fase aguda, os principais sintomas são febre, que dura mais de 7 dias, dor de cabeça, que é a cefaleia, certo? Fraqueza intensa e inchaço no rosto. Esse inchaço no rosto, pessoal, se dá geralmente porque o barbeiro pica na região do olho, ok? Porque é uma região fina, certo? Onde é muito fácil acesso aos vasos sanguíneos e ele se alimenta de sangue, ok? E esse inchaço a gente chama de sinal de Roman, certo? O nome do inchaço é chamado de sinal de Roman. Ok, então, na fase crônica, os sintomas são problemas cardíacos, certo? Porque o coração incha, não sei se vocês já viram falar, mas esse é um dos sintomas da doença de Chagas. Problemas digestivos, como megacólon e megaesôfago, ou seja, além de crescer o coração, tem um aumento no coração, também aumenta aí o cólon, certo? Que é uma região do intestino delgado, certo? E também vai ter o megaesôfago, ou seja, cresce também o esôfago, certo? Então, qual é o diagnóstico, como se dá o diagnóstico da doença de Chagas? Bom, pode ser, no caso, vai ter o exame clínico, certo? Que vai pesquisar o quê? A origem do paciente, vou explicar por quê. Presença de sinais da entrada, certo? Do parasito, taquicardia, edema generalizado ou só dos pés, certo? Então vamos lá. No diagnóstico, como eu já disse nas aulas passadas, em termos de qualquer doença, pessoal, para se chegar a um diagnóstico preciso, é necessário que, antes de pedir exames laboratoriais para qualquer doença, vai ter que o quê? Que passar pelo anamnese, histórico do paciente, fez isso, fez aquilo, mora onde, tal, dependendo da doença, mora onde, ok? Depois vem os sinais e sintomas, que vai ter que ser observado pelo profissional de saúde. E depois, para ter a certeza, você vai pedir exames laboratoriais, certo? Ou de imagem, certo? Dependendo do caso. Mas, pessoal, tem que entender uma coisa. Para que se peça um exame laboratorial ou de imagem, é necessário ter um achismo ali. Está caminhando para isso. Talvez seja isso. Vamos confirmar? Aí pede. Como eu também não posso simplesmente ver o paciente dizer o seguinte, faça tal exame. Não. Ele tem que ter o histórico. Ele tem que ter os sinais clínicos, certo? Os sinais e sintomas, para que possa me dar um norte, certo? Então vamos lá. A origem do paciente. Por que é que na doença de Chagas tem que ter essa origem também? Porque o lugar mais propício, os lugares, tem que ver o habitat, certo? Do barbeiro, do Triatoma infestans. E é mais frequente em zonas rurais, casa de taipa, esses ambientes assim, certo? Casa de barro. Não estou dizendo que na cidade não vai ter, mas a frequência é menos, ok, do que em um sítio, certo? Então, tem que ver o histórico do paciente, a origem do paciente, origem, tá? De onde é que ele vem, ele procede de onde, ok? Aí tem que ver se tem a presença do sinal de entrada, ou seja, o inchacinho no rosto, ok? Porque isso caracteriza, se chama o sinal de Roman, caracteriza que você foi picado pelo barbeiro, entende? Aí taquicardia, que é o coração batendo, certo? Muito acelerado, certo? E edema generalizado, que é inchaço, ou apenas dos pés, inchaço dos pés, ok? Aí, aqui, ó. As alterações cardíacas reveladas pelo eletrocardiograma do esôfago, certo? E do cólon, reveladas por raio-x, fazem suspeita da doença na fase crônica, certo, pessoal? Então,
Na fase crônica, se o, o, o paciente vai até um consultório e tal, e tem todo o histórico, isso, isso e isso. Aí ele relata toda de onde ele procede e tudo mais. Aí o profissional de saúde só solicita exames de imagem, certo? Que é do raio-x. O pessoal aí da radiologia, ó, presta atenção. Que é do raio-x, ok? Aí vai ter alterações cardíacas, que vai ser vista pelo eletrocardiograma, aí já não é o pessoal de radiologia. Mas um raio-x, certo? Que pegue aí, que na imagem só dê para ver o esôfago e o cólon, certo? Então, se essas partes, esôfago e, e cólon, estão grande com uma megalia, no caso, é sinal, certo? Fazem suspeitar que a doença esteja na fase crônica. Então, esôfago, megalia e colomegalia, que é esse aumento do cólon e também do esôfago, tem uma suspeita aí, através do raio-x, que a doença de Chagas, esse paciente esteja com doença de Chagas, porém já na fase crônica, ok? Profilaxia, como é, pessoal, a melhor maneira de evitar, certo, de prevenir a doença de Chagas, de prevenir esse contato com esse protozoário. Bom, a melhor forma é melhoria das habitações rurais, combate ao barbeiro e controle de doadores de sangue, certo? Então, essa é a profilaxia. Melhoria das habitações rurais, combate ao barbeiro e controle, certo, de doadores de sangue. Bom, agora vamos para o ciclo biológico da doença de Chagas, ok? Então, prestem atenção. O ciclo biológico, quando ocorre no hospedeiro vertebrado, ó, vértebras, a gente, tá? Como é que ocorre? Bom, as formas tripomastigota, lembrem disso, as formas tripomastigotas, eliminadas nas fezes e na urina do barbeiro, durante e logo após o repasto sanguíneo, penetram pelo local da picada e entram com as células da pele. Neste local ocorre a transformação das tripomastigotas em amastigotas. A seguir ocorre a diferenciação das amastigotas em tripomastigotas, que são liberadas, certo, da célula. Essas tripomastigotas atingem células de qualquer outro tecido ou órgãos para cumprir um novo ciclo, podendo ainda ser ingeridos pelo triatomínio, ou seja, pelo barbeiro outra vez. Então eu vou explicar. Pessoal, é o seguinte. Primeiramente, o ciclo quando ocorre no homem, no hospedeiro vertebrado, o que acontece? Existem três formas, né, no caso aqui, duas formas no homem, certo? Que é tripomastigota e amastigota. Sim, mas que forma é essa, professor? As formas que o parasito alcança, que ele obtém, ok? Então vamos lá. No homem, no vertebrado, é o seguinte. Supomos que você está dormindo, ok? E aí vem um barbeiro e pica aqui, certo? Bem aqui assim, perto do seu olho. E aí esse barbeiro, ele estava infectado com o protozoário Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. O barbeiro lhe picou. A partir do momento que ele lhe picou, ele fez cocô e xixi na mesma hora, que está sugando seu sangue. Ou seja, ele está se alimentando e ao mesmo tempo está fazendo cocô e xixi. Nesse cocô e xixi vai sair o protozoário, porque ele fica no trato digestório do barbeiro. E aí você, dormindo, houve uma picada, o barbeiro foi embora e você sentiu coçar. Ou automaticamente, né, você vai passar a mão, certo? Dormindo. E aí, o cocôzinho que está aqui pertinho, você espalhou. Com isso, espalhou também o protozoário.
Então, o protozoário vai entrar pelo buraquinho da picada e vai lhe infectar. Sendo que isso está na forma tripomastigota. Tripomastigota, ok? Quando esse protozoáriozinho entrou pela picada, ele vai aderir para dentro de você, ok? E vai vir macrófagos, certo? Células de defesa do nosso organismo. Essa tripomastigota, que é a forma do parasita, vai ser englobada pelo macrófago e aí o que é que vai acontecer? Nada, na maioria das vezes. O macrófago não vai ser tão eficiente, porque o tripomastigota, que é o parasita, vai se diferenciar agora em amastigota, ok? O Trypanosoma cruzi, que é o parasita, estava na forma tripomastigota, passou agora para a forma amastigota, certo? Depois vai se dividir, certo? Por divisão binária, certo? Fissão binária, igual as bactérias, dentro de uma célula. E aí, depois, eles vão se converter, no caso, de novo, de amastigota para tripomastigota. Ok? Vão fazer pressão na célula, os tripomastigota, se mexendo, até a célula estourar. A célula estourou, tripomastigotas vão entrar em várias células também, de novo, refazer o ciclo e podem ficar tanto na corrente sanguínea, esses tripomastigota, certo? E assim, quando outro barbeiro que nunca teve contato com esse parasita, com esse protozoário, com o Trypanosoma cruzi, suga esse paciente, esse homem que está doente já da doença de Chagas, ok? E aí o barbeiro, pelo sangue, pegou para ele, entenderam? Então, no homem, as formas do Trypanosoma cruzi são tripomastigota, amastigota e tripomastigota, ok? Lembrem disso, que é questão de prova. Quais são as formas, certo? Morfologicamente, qual a morfologia, pode ser assim, ou as formas que o Trypanosoma cruzi apresenta no hospedeiro vertebrado, em parênteses, o homem, ok? Aí você diz, as formas são tripomastigota, amastigota e tripomastigota de novo, certo? Então essas são as formas, certo? Tripomastigota é a forma que ele entra, amastigota é a forma intermediária e tripomastigota é a forma que ele vai sair de novo, certo? Que ele vai sair, ok? No homem, hospedeiro vertebrado, tripomastigota, amastigota, tripomastigota. Isso para a doença de Chagas. Isso se tratando do Trypanosoma cruzi. Prestem atenção, para não confundir com outras doenças que a gente vai estudar. Ok? Então, Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas. Vetor, barbeiro. Nome científico, Triatoma infestans. Morfologia do Trypanosoma cruzi no homem, no hospedeiro vertebrado, tripomastigota, amastigota e tripomastigota. Certo? Agora vamos ver o ciclo biológico da doença de Chagas no hospedeiro invertebrado, no barbeiro, ok? Então, o barbeiro, certo? Que o nome científico é Triatoma infestans. O ciclo nesse barbeiro ocorre, vamos ver, ciclo no hospedeiro invertebrado, que é o barbeiro. Bom, os barbeiros se infectam após ingerir formas tripomastigotas que estavam presentes no homem, presente no hospedeiro vertebrado, ok? Durante a sua hematofagia, ou seja, durante o seu hábito de se alimentar de sangue, que
que é hematofagia, o barbeiro vai se contaminar se esse homem que o barbeiro está sugando sangue dele já tiver com a doença de Chagas. Ok. Aí, primeiramente o barbeiro vai fazer o repasse sanguíneo, se alimentar do homem que tem doença de Chagas, e sugou o sangue. No sangue tem o parasita, na forma tripomastigota. E aí, o barbeiro ingeriu. Depois do barbeiro ingerir as formas tripomastigota, certo? Esse protozoário vai para onde? Para o estômago do inseto e se transforma em epimastigota, certo? Se transforma em epimastigota, ok? Aonde? No estômago. No intestino médio, as epimastigotas se diferenciam em tripomastigotas, sendo eliminadas nas fezes e na urina. Então, pessoal, um belo dia, um homem que já está com a doença de Chagas está dormindo. E vem um barbeiro, certo? Vem um barbeirozinho. E esse barbeiro, ele nunca teve contato, ou até já, certo? Mas vamos dizer que não. Esse barbeiro nunca teve contato com o agente etiológico da doença de Chagas, com o Trypanosoma cruzi. E aí esse barbeirozinho, ele vai lá, o homem já está doente, da doença de Chagas, e o barbeiro vai sugar o sangue dele aqui, ó, no olho. Ok. Aí, enquanto ele suga aqui, certo? Ele faz cocô aqui, já não tem nada a ver, o homem já está doente. Aí, o que acontece? No sangue do homem, tem o protozoário, o Trypanosoma cruzi, ok? E o barbeiro, ó, bota dentro dele, certo? Através do sangue do humano. E aí, esses tripomastigotas agora no barbeiro vão para o estômago, certo? No estômago, as tripomastigotas se transformam em epimastigota. Epimastigota. Depois, elas são encaminhadas para o intestino do barbeiro, onde as epimastigotas se transformam de novo em tripomastigota, que vão ser eliminadas nas fezes e na urina, certo? As tripomastigotas vão se multiplicar no barbeiro e vão ficar sendo eliminadas quando o barbeiro fizer cocô e xixi. Simples. Então, no homem, quais são as formas? No hospedeiro vertebrado, o homem, tripomastigota, amastigota e tripomastigota. Agora, no inseto, no hospedeiro invertebrado, quais são as formas do Trypanosoma cruzi? Tripomastigota, epimastigota e tripomastigota. Note que muda só o do meio. No homem é amastigota, no inseto é epimastigota, mas o do início e do final, tanto no homem quanto no inseto, é tripomastigota. Ok? Então vai na ordem alfabética. A, E. Entendeu? A para o vertebrado e E, que é epimastigota, para o invertebrado. Então aqui, ó, tá a imagem do ciclo de vida, certo? Aqui está o sinal de Roman, ok? Onde observa-se a picada. Aqui, notem aqui, ó. Enquanto o barbeiro suga aqui o sangue, né? Faz o repasse sanguíneo, ele faz cocô e xixi aqui, ó. E aqui está ampliada a imagem. E aqui são as tripomastigotas, certo? O parasita. O Trypanosoma cruzi, ok? Trypanosoma cruzi, pessoal, quem é? Agente etiológico protozoário que causa a doença de Chagas. Triatoma infestans, aqui ó, o barbeiro, o vetor, ok?
Eita, meu Deus, sumiu agora. Aí aqui, ó, está a morfologia. Eita. A morfologia aqui, ó. A mastigota. Essa forma aqui, ó. Redondinho. Cinetoplasto aqui. Ok? Que é o flagelo invaginado. Certo? Epimastigota. O cinetoplasto mais perto do núcleo aqui. Flagelo. E a tripomastigota, núcleozinho aqui do parasita, cinetoplasto bem distante e o flagelo, certo? Aqui é mais importante, certo? Mas é mais importante ainda, certo? Para as análises, certo? Laboratoriais de identificação, certo? Do parasita. Por aqui, pela imagem que vai se ver no microscópio, certo? É que vai dizer em que fase esses parasitas estão, certo? No hospedeiro. Aqui são exames de imagem, certo? E o paciente mostra, certo? A cardiomegalia, certo? Que é o que? O aumento do coração, que é na fase crônica, no caso, quando passa muito tempo, é que vai perceber que está com a doença de Chagas, quando tem o aumento do coração, aqui ó, megacolon, certo? E às vezes o megaesôfago. Então, dá-se o aumento do coração e o aumento do cólon e também o aumento do esôfago. Dá para ver isso aqui através do raio-x, pessoal aí da radiologia. Vamos agora tratar de outra doença causada também por protozoário. Só que aqui a gente não vai ver o ciclo biológico da malária, tá? Porque é muito grande e renderia só uma aula para a malária. Podem ter certeza. Então vamos lá. Vamos ver o básico. Bom, a malária é uma doença, certo? Causada por um protozoário, certo? Quem é esse protozoário? Vamos ver agora. Bom, a malária é uma doença parasitária, certo? Infecciosa, a gente já viu o conceito de doença infecciosa, né? Então não cabe estar relatando aqui. Então, das regiões tropicais e subtropicais. Ok. A malária é uma doença causada por um agente etiológico chamado Plasmodium, certo? Plasmodium é o gênero, porque existem várias espécies, pessoal, que causam a malária. Então, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, que é a pior malária, a mais forte, é causada pelo Plasmodium falciparum. Outro Plasmodium é o Plasmodium malariae e o Plasmodium ovale. Ok. Esses 4 tipos de Plasmodium são 4 tipos diferentes de protozoários, de agentes etiológicos, certo? Que causam a malária. Ok? A malária é uma doença só, certo? Mas pode ser causada por 4 tipos diferentes de parasita, todos do gênero Plasmodium. Só muda o epíteto específico, o que vai mudar a espécie, certo? Porém, vai mudar também os sintomas. Então, através dos sintomas, você pode também se dizer de qual Plasmodium se trata, ok? Então, vamos lá. Quem é o agente etiológico da malária? Plasmodium. Pode ser assim. Plasmodium sp. Ok. Agora, se eu perguntar quais são de cada um, aí você vai dizer Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae e Plasmodium ovale. Esses são os agentes etiológicos, esses são os protozoários, esses são os parasitas que causam a malária. Agora, quem é o vetor da malária? Quem transmite esses parasitas? Aí, vamos lá.
O vetor, pessoal, é um mosquito e é uma mosquita fêmea, certo? Do gênero Anopheles, certo? Então, o mosquito fêmea do gênero Anopheles é quem causa a malária. Quem causa? Não, não é quem causa. A fêmea do gênero Anopheles é quem transmite, quem causa a malária. Ou seja, esse mosquito, se ele tiver infectado com o plasmodium, que é quem causa a malária, o mosquito transmite para o homem na hora da picada, ok? Diferente da doença de Chagas, ou do barbeiro, o mosquito não faz xixi e cocô. Eu vou explicar como é, certo? O mosquito, na hora que pica o ser humano, ele tem na sua saliva, que é onde o parasita fica, na saliva do mosquito. O mosquito tem na sua saliva algumas enzimas. Essas enzimas evitam que o sangue coagule, fique duro, certo? Na hora da picada, ok? Então, na hora da picada, o mosquito ele inocula saliva para o sangue não ficar duro e ele consiga sugar o sangue melhor, ok? Nessa saliva vai vir os parasitas, os protozoários, chamado plasmódio, e ele entra na corrente sanguínea, ok? Então é assim que acontece. Temos que lembrar que o ciclo do plasmódio, assim como o ciclo do Trypanosoma cruzi, é um ciclo heteroxênico, ou seja, precisa de 2 hospedeiros para que esse parasita complete o seu ciclo de vida, certo? Aí o homem, notem aqui, o homem é o hospedeiro intermediário. E o inseto, que é o mosquito, a fêmea do gênero Anopheles, é o hospedeiro definitivo. Ok. Por que, que o homem é o hospedeiro intermediário? Na malária, pessoal, para essa doença. É intermediário porque quando o parasita está no homem, esse parasita se reproduz de forma assexuada. E por que é que no inseto, o inseto é o hospedeiro definitivo? O mosquito fêmea do gênero Anopheles é o hospedeiro definitivo para a malária, porque quando o plasmódio, que é quem causa a malária, está dentro do mosquito, esse plasmódio, esse protozoário, se reproduz de forma sexuada. Ou seja, vai ter, certo, uma reprodução em que vai ter gametas feminino e masculino, logo é sexuada. No mosquito, quando esse protozoário, o plasmódio, está dentro do mosquito, se reproduz de forma sexuada. Quem se reproduz? O mosquito? Não. Quem se reproduz é o protozoário, só que dentro do mosquito, certo? No homem, esse protozoário se reproduz de forma assexuada. Por isso que para a malária, o homem é o hospedeiro intermediário e o mosquito é o hospedeiro definitivo, certo? Já expliquei aqui a transmissão da malária, aqui ó, ocorre pela inoculação de esporozoítos, que eu não vou já esses termos para vocês, porque ia ser muito complexo, ok? Durante a picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles, aqui ó, gênero Anopheles, certo? Então, é isso. Só aqui rapidinho. O Plasmodium vivax,
que causa a malária, certo? Isso aqui é uma das espécies desse parasita que causa a malária. É responsável pela febre terçã benigna, que ocorre em ciclo febril, que retorna a cada 48 horas, certo? O Plasmodium falciparum, que é o que causa os sintomas mais graves da malária, é um agente da febre terçã maligna com acessos febris que se repetem clinicamente com intervalos de 36 a 48 horas. E o Plasmodium malariae causa a febre quartã, que se caracteriza pela ocorrência de acessos febris a cada 72 horas. Ok? Olha, pessoal, o ciclo de vida da malária é muito grande e não dá para dar nessa aula. Logo, não irei cobrar nas avaliações o ciclo de vida da malária, pessoal, da malária, ok? As outras que já foram vistas, pode ser que eu cobre em avaliações. Mas o ciclo de vida da malária é muito grande e não dá tempo, certo, da gente ver, ok? Então, aqui tem os sintomas, ó: dor de cabeça, febre alta, calafrios e tremores, náuseas, vômitos, fadiga, sudorese profunda, inchaço dos braços e do fígado, porque o fígado é um dos órgãos que o parasita vai atingir, certo, com força, certo, e dores musculares. Então aqui estão os sintomas da malária, certo, dor de cabeça, febre alta, calafrios e tremores, certo, náuseas, vômitos e fadiga, sudorese profunda, inchaço do braço e do fígado, certo, e dores musculares. Aqui está uma fêmea, um mosquito fêmea do gênero Anopheles. Aqui transmite os plasmódios. Pronto, gente, vamos para a próxima doença, certo, que é a toxoplasmose. Essa aqui a gente também não vai ver muito o ciclo dela não, tá bom? Mas vamos lá. A toxoplasmose trata-se agora de uma zoonose, certo? A gente já viu em conceito de saúde e doença. Outros termos, zoonose, antroponose, a gente já viu. Então vamos lá. Zoonose. A toxoplasmose é uma zoonose que atinge quase todas as espécies de mamíferos e aves. Isso mesmo. Então a gente viu que existe um termo que a gente chama, já foi visto na aula passada, de estenogênico e eurixênico. A toxoplasmose é um tipo, certo? O Toxoplasma gondii, que é quem causa, é um tipo de protozoário, certo? Eurixênico. Por quê? Olha isso. Ele atinge quase todas as espécies de mamíferos e aves, ou seja, um grande número de hospedeiros. Mas vamos lá. Toxoplasmose, zoonose que atinge quase todas as espécies de mamíferos e aves. Quem é o agente etiológico, certo, da toxoplasmose? É um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Ok? Protozoário. Os felinos são hospedeiros definitivos. Ok? Por que será? Porque esses protozoários, quando estão nos felinos, nos gatos, certo? Dá uma restringida, eles se reproduzem de forma sexuada. Quem se reproduz? Os gatos? Não. O protozoário que se reproduz dentro do gato, certo? Esse protozoário se reproduz de forma sexuada, ok? Por isso que os felinos, que os gatos, são hospedeiros definitivos. Outros animais, inclusive o homem, são hospedeiros intermediários. Porque o Toxoplasma gondii, quando está dentro do homem e de outros animais, que não seja o gato, se reproduz de forma assexuada. Certo? Qual é o habitat do Toxoplasma gondii?
vários tipos de tecidos e células, exceto as hemácias e líquidos orgânicos, saliva, leite e esperma. Ok? Então, se eu perguntasse, quais são os, os tipos celulares, ou tipo celular, certo? E líquidos que o Toxoplasma gondii não será encontrado. Aí você vai dizer, o Toxoplasma gondii não se encontra nas hemácias e nem nos líquidos orgânicos, que é a saliva, leite e esperma. Ok? Não se encontra. Mas se encontra em outros tecidos do corpo. Vamos lá. Toxoplasmose. Ainda. Ciclo possui duas fases. Assexuada nos tecidos de vários hospedeiros e sexuada nas células do epitélio, certo, intestinal dos gatos jovens. Ok? Então, se trata de quê? De um ciclo heteroxênico. Isso, ciclo heteroxênico. Porque vai ter o quê? Dois hospedeiros. O gato, que é um hospedeiro definitivo, e outros animais, inclusive o homem, que é o hospedeiro intermediário. Então vamos lá. A transmissão, ingestão de oocistos, certo? Ingestão de cistos encontrados na carne crua ou mal cozida, especialmente carne de porco e de carneiro, e também pela via congênita, ou seja, mãe para feto via placenta. Então é importante aqui, pessoal, presta atenção. O carneiro, o porco, também são hospedeiros intermediários, certo? Do Toxoplasma gondii, certo? Do agente etiológico que causa a toxoplasmose. Pessoal, toxoplasmose, doença. Toxoplasma gondii, agente etiológico que causa a doença toxoplasmose. Ok? É o que? Que agente é esse? Um protozoário. Ok? Todas essas doenças que a gente está vendo aqui são doenças causadas por protozoários. Ok? A gente viu no começo que é um protozoário. Aqui está o ciclo de vida, certo? Do Toxoplasma gondii. Ok? Não vamos nos ater a esse ciclo de vida porque também é bem complexozinho, certo? Existem várias vias, certo? Várias vias para esse ciclo de vida. Mas vamos ver aqui o tratamento. O tratamento da toxoplasmose se dá pirimetamina mais sulfadiazina ou clindamicina, certo? São os medicamentos que são utilizados para o tratamento da toxoplasmose, certo? Agora vamos falar da leishmaniose. Acho que é a última doença, certo? Que eu vou trazer para vocês, certo? Doenças por protozoários, certo? Causadas por protozoários. E depois vai haver doenças causadas por vermes, geralmente. Mas vamos lá. Leishmaniose. Bom, primeiramente a gente vai ter que entender que não existe só um tipo de leishmaniose. Existem três, eu trouxe elas para vocês. Primeiramente existe leishmaniose cutânea, que causa feridas na pele. Segunda, leishmaniose mucocutânea. As lesões podem levar à destruição parcial ou total das mucosas, certo? E leishmaniose visceral, essa é severa, essa é grave, que são surtos febris irregulares, perda de peso, certo? Hepatomegalia, que é o aumento do fígado, e também anemia severa.
Então, a leishmaniose visceral é muito grave, certo? Atinge aí vários órgãos, em especial o fígado, certo? Que dá uma aumentada geral, que é a hepatomegalia, certo? E também o paciente vai ter anemia severa, certo? Então vamos lá. Qual é o agente etiológico da leishmaniose? Então, o agente etiológico, ou seja, quem causa a leishmaniose, é um protozoário chamado Leishmania. O gênero é Leishmania. Por que eu trouxe só o gênero? Porque tem várias espécies de Leishmania que causam a leishmaniose. Então vocês só colocam Leishmania SP. Ok? Quem é o vetor da leishmaniose? Quem é que transmite a leishmania, esse protozoário? Um mosquito. E o mosquito do gênero Lutzomia, certo? O mosquito Lutzomia é quem transmite, certo? O protozoário leishmania. Tipo de ciclo: ciclo heteroxênico, ou seja, é preciso mais de um hospedeiro para o parasita completar o seu ciclo de vida. Vamos lá. Hospedeiros vertebrados. Bom, gente, os hospedeiros vertebrados, trouxe mais uma vez. Por que vertebrado e invertebrado? Porque esse parasita, Leishmania, não tem uma fase de reprodução sexuada em nenhum hospedeiro. É tudo assexuada. Então, hospedeiro vertebrado são roedores, tatu, tamanduá, preguiça, gambás, certo? E também o homem. Mas existe uma questão. O homem é um hospedeiro aqui, ó, acidental. O cachorro é acidental, certo? Os hospedeiros naturais é no ciclo silvestre. Então esses roedores, tatus, preguiça, tamanduá, gambá fazem um ciclo silvestre, certo? E é natural. Mas o homem e o cão, o cachorro, são hospedeiros acidentais. Mas são hospedeiros vertebrados, ok? E o hospedeiro invertebrado, no caso, é quem? O mosquito. O hospedeiro invertebrado. O mosquito, certo? Mosquito do gênero Lutzomia, certo? Como muitos autores falam também, muitos professores, Lutzomia, certo? Então aqui está o mosquitinho, ó, conhecido como mosquito palha, certo? Esse é o mosquito Lutzomia, certo? Que muitos, Lutzomia é o gênero, muitos professores falam o seguinte, que é o mosquito flebotomínio, certo? Só que flebotomínio é uma subfamília mais em cima, que não vem ao caso, só para vocês entenderem, ok? Aí aqui, ó, esse protozoário ele vai apresentar três formas. Aqui, ó, amastigota, promastigota e paramastigota. A gente vai ver isso detalhadamente, tá? Então, o ciclo de vida, certo? No vetor, no inseto, certo? No hospedeiro invertebrado. Isso. Então, primeiramente, o inseto pica o hospedeiro vertebrado, que pode ser o homem, o cão, enfim. O inseto pica o hospedeiro vertebrado que já está contaminado, certo? Para fazer o seu repasse sanguíneo. Ou seja, o cão está com calazar, que é a mesma coisa de leishmaniose, tá, pessoal? Ou o homem está com calazar, com leishmaniose. E aí o mosquito vem e pica o homem para se alimentar. No sangue do homem vai ter o protozoário que causa o calazar, que causa a leishmaniose.
E aí o inseto vai e suga. Ok. Esse inseto, ele sugou esse protozoário, sendo que está na forma amastigota, certo? Aí, essas amastigotas, que é o protozoário, chega ao estômago do inseto e lá elas se transformam em promastigota. A partir daí, vão se transformando em pequenas promastigotas infectantes móveis e se deslocam para o aparelho, certo? Bucal do inseto. Então aqui, ó. Primeiramente, o inseto suga o sangue de um homem, certo? Ou de um cão que está doente de leishmaniose, um homem infectado. No sangue do homem vai estar as formas amastigotas. Então é a forma que o inseto vai pegar. Quando o inseto adquire essas amastigotas, elas vão para onde? Para o estômago do inseto. E lá vão se transformar em promastigotas, certo? Daí, essas promastigotas se transformam em paramastigotas. E a partir daí, elas vão se transformando em promastigotas, outra vez, uma forma infectante, aonde vão para o aparelho bucal do inseto. Ok. Então, quais são as formas, certo, do leishmania, do protozoário que causa leishmaniose no mosquito? Quais são as formas no mosquito? Amastigota, promastigota, paramastigota e promastigota de novo, certo? No vetor, no hospedeiro invertebrado, no inseto, no mosquito. Amastigota, promastigota, paramastigota e promastigota de novo. Agora, a leishmaniose, o protozoário leishmania, como é que ele, né, se conduz, se metaboliza dentro do hospedeiro vertebrado, certo? Como é que é o ciclo de vida desse protozoário no hospedeiro vertebrado? Bom, o inseto injeta as formas promastigotas no local da picada, através da picada. As promastigotas se transformam em amastigota e vão iniciar a ação inflamatória. Ok? Então, olha como é simples em comparação ao ciclo de vida no mosquito. No homem, no cão, no gambá, no tamanduá, olha como é esse ciclo, pessoal. Tá aqui um homem de boas, braços cruzados. E aí vem um inseto, certo? Um mosquito fêmea, lutzomia, que tem no seu interior o protozoário leishmania, que causa a leishmaniose. E esse mosquito vai se alimentar de sangue. E picou o sangue do ser humano. E picou o ser humano para se alimentar de sangue dele. Esse mosquito vai ingerir o que? A saliva, como eu falei, certo? E aí, na saliva desse mosquito, né, que está no aparelho bucal dele, vai passar para dentro do ser humano. Consequentemente, vai passar também o protozoário leishmania. Esse leishmania vai estar na forma promastigota. Mas quando ele entra no ser humano e atinge o sangue, esses promastigotas se transformam em amastigota. E é a forma que eles causam doença no ser humano. Então, quais são as formas que o protozoário leishmania assume no hospedeiro vertebrado? Promastigota e amastigota. Só duas. PA, promastigota, amastigota. Muito
simples. Aqui é o ciclo de vida, no caso em imagem, certo? Vocês estudem, certo? E é basicamente isso. Quais são os sintomas, certo? Da leishmaniose, do calazar. Então, os sintomas são febre prolongada, anemia, indisposição, palidez, falta de apetite, perda de peso, inchaço do abdômen devido ao aumento do fígado e do baço, que é onde os parasitas atacam severamente, certo? Os sintomas são esses, ó. Febre prolongada, anemia, indisposição, palidez, falta de apetite, perda de peso, inchaço do abdômen e do baço, certo? Ou do abdômen, isso, devido ao aumento do fígado e do baço. Tratamento, pessoal, olha, antimoniais, certo? Pentavalentes e anfotericina B. Profilaxia, tratamento de todos os humanos, de todos os casos nos humanos, eliminação de cães infectados, combate ao vetor, que é o mosquito, controle rigoroso de cães vadios, uso de repelente, telas de mosquiteiro e também a ventilação, certo? Então isso aqui, pessoal, é a profilaxia. Reservatórios, cães, certo? Os cães são reservatórios domésticos, raposas são reservatórios silvestres. Então, pessoal, ainda tem uma grande discussão quanto a isso. O cão é um hospedeiro acidental para muitos autores, assim como o ser humano também, certo? A raposa é um hospedeiro silvestre, certo? Um reservatório. Então, pessoal, ó, principalmente pessoal das minhas turmas, estude pela minha aula, ok? Por quê? Estude pelo meu material, porque tem alunos que pesquisam em fontes não seguras, tem alunos que trazem uma coisa, às vezes nada a ver, tem alunos que trazem pouca informação, onde eu coloquei muita informação. Se eu dou muita informação, eu quero, na hora de uma avaliação, obter muita informação, ok? Vocês sabem, meus alunos, como é a minha forma de avaliar, certo? Então, é importante que vocês vejam a videoaula, revejam a videoaula, busque fontes, se quiser, não proíbo, ok? Mas fontes que tendem a aumentar o conhecimento, sabe? E não a trazer menos coisa do que eu estou passando, certo? Então, isso é muito importante. Tratamento da leishmaniose, aqui, ó. Quer dizer, profilaxia da leishmaniose, a prevenção, tratar todos os casos humanos, eliminar os cães infectados, combate ao vetor, que é o mosquito, controle rigoroso de cães vadios, uso de repelente e telas de mosquiteiro e também vacinação. Ok? E aqui está imagens, certo, que trazem a leishmaniose, calazar, popularmente falando. Aqui, ó, cutânea, mucocutânea. Isso aqui vai ficar para a próxima, né, que é verminoses, eumintoses. Ok, pessoal, a aula acaba por hoje. Próxima aula, doenças causadas por vermes. Ok? Bons estudos e até a próxima.